Olá, pessoal, tudo bem? Queria agradecer a gentileza de vocês em estarem aqui nesse momento conversando um pouquinho com a gente sobre dança, gestão e várias possibilidades. Então, eu queria agradecer imensamente a presença aqui da Marisa Feijó, lá de Mandaguari. Obrigado, Marisa, por estar aqui com a gente. A Amélia Esquiba, muito obrigado, lá de Realeza, aqui no nosso estado, por trocar e compartilhar com a gente. E a Márcia Ângela, lá de Maringá, minha cidade natal, por estar aqui compartilhando com a gente. Muito obrigado pela gentileza de vocês em trocar com a gente nesse momento tão delicado. A organização do terceiro seminário Mostra, ele é uma parceria de várias instituições e de uma equipe, que é a equipe do DANCEP, que está à frente, junto à ADA, que é a Associação do DANCEP, para organizar esse evento. E dentre os nossos 3 parceiros, a gente tem a Secretaria de Educação e Esporte do Estado do Paraná, nós temos também a parceria da Secretaria de Comunicação e Cultura e a Unespar, a Universidade de Artes do Paraná, nessa parceria aí de realização desse evento. E uma coisa bem legal para a gente, que desde o ano passado, o DANCEP realizou um projeto junto à Sanepar, que é para dar acesso aos nossos estudantes no que tange o transporte, alimentação, para alguns alunos de realidades sociais bem complexas. E graças à Sanepar, desde o ano passado, a gente tem o apoio deles para que a gente possa dar suporte para que esses alunos possam estudar e vivenciar a dança. Tá? Então, esses parceiros são bem importantes para a gente e para a gente poder conversar. E eu queria deixar vocês, primeiro, super à vontade para o nosso bate-papo, porque a gente quer levar um pouquinho desse afeto tão necessário às pessoas que estão do outro lado da tela, nesse momento tão complicado que nós estamos vivenciando, tá? Então, antes eu vou fazer uma pergunta, eu queria que vocês falassem, assim, de uma forma muito breve, um pouquinho da trajetória de vocês, para a gente poder conhecer um pouquinho de vocês a partir de vocês mesmos, tá? Então, eu queria pedir, gentilmente, ali para a Amélia, se ela puder falar um pouquinho dela para a gente. Então, eu sou de Realeza e eu comecei a dançar balé clássico desde novinha e comecei o jazz na sequência, então eu passei minha vida inteira dançando balé e jazz. E aí eu fui me apaixonando por dança, sempre me achei assim, aquela a patinha fora do contexto, mas isso sempre não foi assim um motivo para me desmotivar. Eu sempre estava dançando, sempre amei estar no palco, e com isso, quando eu me formei em balé clássico, eu comecei a dar aulas. E, na verdade, eu já dava aula, eu juntava todas as crianças do bairro, trazia para e começava a ensinar. E aí depois eu comecei a me especializar, comecei a dançar a dança do ventre, que foi uma outra paixão que surgiu no meio desse caminho. E também fui para os Estados Unidos, fui fazer cursos e cursos, e aí fui me apaixonando pela dança, pelo ensino principalmente, de como a gente pode ensinar cada dia melhor, né? E aí eu tenho um estúdio, eu passei 16 anos da minha vida tendo só um estúdio de dança, e hoje eu tenho um centro de artes, onde eu trabalho outras atividades artísticas junto com a arte da dança, né? E é mais ou menos isso. Bacana, Amélia, que bacana ter você aqui para compartilhar um pouquinho com a gente. Márcia, você pode falar um pouquinho para a gente da tua trajetória, das atividades que você desenvolve em Maringá? Bom, a minha trajetória, ela começou muito cedo, né? Ao todo, eu tenho 47 anos só na academia, mais meus 9 anos, imagina, sou bem velhinha já. A minha formação é pelo SATED também de Curitiba, né? Fiz com a Verenice Irte Silveira, em Maringá, que ela é parente da Roseli do Regina Mundi. Daí eu me especializei, fiz balé tudo de novo com o Carlos Agüero em Londrina, em aulas particulares do método Royal. Me especializei no método Royal, fui para a Rússia em 1989, me especializei também na metodologia Vaganova,
Fiz a metodologia cubana pelo Balé Especial de São Paulo. Fiz faculdade, sou formada em bacharel em fisioterapia. Sou pós-graduada em ortopedia, em acupuntura, em dermatofuncional e em dança pela FAP de Curitiba. Tenho trocentos mil cursos, não dá nem para falar. O nosso grupo AMA e o grupo D'Angelis tem bastante premiação. E ali na academia a gente desenvolve praticamente todos os estilos de dança, mas o que eu foco mesmo é no balé clássico e no jazz. E o contemporâneo eu monto coreografias. Eu não dou aula de contemporâneo, eu monto. Eu gosto da pesquisa e gosto de fazer esse trabalho especial. Bacana, Márcia. Prazer falar com você. Marisa, e você aí de Mandaguari, como que foi essa relação com a dança? Pois é. Na verdade, eu acho que eu já nasci dançando, né? É uma coisa assim que vem de dentro da minha alma. Eu sou apaixonada por dança, por música. E numa cidade pequena como a minha, a gente teve muitas escolas que começaram aqui e foram embora. Então, eu comecei a fazer balé com a Pavlova de Apucarana, acho que alguns de vocês conhecem. Essa escola ficava dentro do colégio que eu estudava. E eu fiz lá o tempo, enquanto a escola ficou lá, eu fiz balé, acredito que uns 4 anos, e depois eu voltei a fazer balé quando eu pude ir para Maringá sozinha, né? E durante esse período eu já comecei a fazer faculdade, então sempre fui apaixonada por todos os estilos de dança. O balé e a dança de salão são as duas paixões que eu tenho desde criança. E hoje o meu trabalho maior, né, eu fiz balé com Flor Duarte, já estudei na escola da Márcia Ângeles, fui aluna da escola da Márcia também, de jazz, de balé, e abri minha academia em 92. Então, a academia tem 29 anos, e estamos aí nessa trajetória, né, 28 anos, aliás, estamos aí nessa trajetória de fitness e dança. Na formação em educação física, me especializei em medicina do esporte, em fisiologia do exercício, e paralelo a isso fui trabalhando, né, a minha área artística, que é uma coisa que eu sempre gostei muito. Vou até falar sobre isso, porque eu acabo me dividindo entre os dois, né? Eu gosto muito do fitness, gosto muito de trabalhar com pessoas idosas e tal, mas sou apaixonadíssima pela dança. E nesse período todo, assim, já fiz vários espetáculos, inúmeros cursos, né? Sou uma das discípulas do mestre Jaime Arocha, somos bastante amigos, inclusive, e tem um grupo de dança de salão. Esse grupo de dança de salão, na verdade, eu desenvolvo várias técnicas com eles. Então, quem entra para dançar não dança só dança de salão, a gente acaba utilizando de outras vertentes da dança para produzir as nossas coreografias, os nossos espetáculos. E a maioria dos alunos desse grupo de dança são bolsistas, que a gente acaba convidando e trazendo para vir. E estamos aí na luta, né, pela dança, por um mundo melhor, né, por um mundo artístico e que seja reconhecido e que possamos mostrar a nossa cara aí para o mundo e que tenhamos um reconhecimento maior como profissionais, né? Obrigado, Marisa. É tão importante isso que você está nos trazendo, que mostrar para a sociedade, mas também ajudar elas a compreender, a sociedade que a arte, que a dança é uma profissão, é muito importante, né? É muito importante que a sociedade entenda a importância do nosso trabalho para a formação social. Eu também sou um defensor aí da compreensão da arte, da dança em suas múltiplas estéticas, como um trabalho, né, tão importante a formação humana, principalmente quando a gente fala de educação, como fala da formação da vida, pensar o movimento é fundamental no mundo, né? Muito obrigado. Então eu vou começar com uma pergunta lá para a Amélia. Amélia, queria perguntar para você que diante do atual cenário de pandemia, surgiram novas estratégias para atuar para dar continuidade às suas atividades de produção artística aí na sua cidade, né? Porque as pessoas estão buscando diferentes soluções e o contexto da onde elas falam é muito importante, porque cada um está achando uma estratégia diferente, entender como é que está sendo isso aí na cidade de Realeza, como é que está sendo isso na sua região, como é que vocês estão passando por esse cenário.
Bom, Fernando, eu dei uma pesquisada, conversei com várias escolas, além da minha, para poder estar conversando com vocês. E assim, o que acontece aqui no Sudoeste, a gente tem, logo no início, quando surgiu toda esse problema, a gente começou a fazer aula online. Isso foi 100% das escolas que eu conversei, todo mundo tentou o acesso remoto, né? E aí a gente percebeu que não estava dando muito certo. E a maioria das escolas aqui aconteceu dessa forma, porque ninguém estava habituado, ainda mais a dançar na frente do computador. Então, todas as turmas de crianças foram fechadas porque a gente passou umas semanas, mas já, não está dando mais certo. E aí a gente começou a ficar muito preocupado. Só que como a gente mora pequena, o que acontece? Saíram muitos decretos. Saiu um decreto aqui, daí saiu um decreto ali, porque era mais específico aqui da nossa região, porque aqui o vírus tão rápido, a gente só escutava falar, né? Então o vírus ainda não estava aqui. Na verdade, era um momento onde a gente ainda podia ter continuado a ficar mais um tempo, né? Dando aula. E aí fechou tudo, e aí os decretos foram vindo. E aí, aos poucos, as turmas mais velhas começaram a fazer novamente, a retornar novamente. Sei com uma escola, essa escola está fechada até hoje, eles optaram por não continuar dando aula, porque eles acharam injusto com os alunos que podiam e aqueles que não podiam. Uma escola que já está dando aula completamente com todas as turmas, assim, menos com as pequenas está tudo parado. E a minha realidade na minha escola é assim, 60% parado, até aquelas que poderiam estar fazendo aula online não estão fazendo porque acham muita dificuldade, acham difícil fazer, marca horário, daí é bastante complicado. Então, não estão fazendo nem online, e aí eu estou juntando turmas, a gente está fazendo assim, a gente junta turmas. Então, um parêntese que foi feito de todas essas escolas que eu conversei foi juntar. Então, primeiro ano estava com o terceiro ano, estava mais ou menos assim para poder dar conta, porque a gente não tem até hoje como fazer uma aula para uma turma de primeiro ano que tinha 2 só e a outra turma lá com 3. Então, a gente está juntando. A solução daqui foi juntar turmas com diferentes idades e proporcionar atividades que às vezes não era bem específica para a idade, para poder estar dando conta. E aí, conforme foi indo agora, por exemplo, o decreto aumentando os casos aqui nas nossas cidades, então tá sendo mais rígido, eles estão passando para verificar a quantidade de alunos, então muitas escolas separaram turmas, dividiram quantidade de alunos, fizeram ao invés de uma turma que tinha 10, ficaram com 5, mais uma com 5. Então, assim, os professores estão trabalhando mais que o dobro para poder dar conta deles que gostariam de continuar fazendo aula, né? E aí, assim, o que eu percebi, e também aconteceu com a minha escola, eu comecei a trabalhar outras modalidades, e as escolas aqui da região também fizeram isso, estão se unindo. Aqui acontece muito assim, eu escutei muito das pessoas conversando comigo, existe muita divergência entre as escolas, é ciúme, é não sei o quê, e agora assim, eu consegui perceber um pouco assim, mais dessa proximidade, de entender que esse momento, não só nesse momento, né, mas em todo momento, nós temos que ser os propagadores da arte, enquanto eu como escola falo mal da outra escola, a gente não está fazendo isso, e a gente percebe o quanto isso acontece. E com isso eu vejo assim que agora está acontecendo. Então tá surgindo a possibilidade de dar aula em outra cidade, em outra escola, perceber o valor que o outro profissional também tem. Então algumas escolas que eu conversei está fazendo isso, inclusive eu também fiz, em função de que só o balé não está mais dando certo. Porque o carro-chefe de todas as escolas aqui da região, eu só não vou falar 100% porque eu não conversei com todas aqui da região, mas assim, a grande maioria são as pequenas, são 3, 4, 5, 6 anos e a gente não consegue trabalhar com essa idade. E a aula online, sem chance, elas não fazem aula online. Então, assim, a solução encontrada aqui na grande maioria das escolas aqui da região. E eu fiz uma coisa assim também que eu achei interessante, mas assim, depende muito dos pais para poderem estar ajudando. Eu montei um concurso interno da escola. Então, o que eu organizei? Eu organizei modalidades específicas que são relacionadas com as atividades do balé e categorias, né? E aí eu montei e mandei vídeos para os pais, para eles estarem ajudando as crianças a fazerem somente essas. Seriam 6 atividades. E que estariam proporcionando essa ativação, né, da motricidade, da parte cognitiva e também essa motivação para eles não pararem, né?
E aí, se está acontecendo, não sei, sinceramente, porque eu mandei para os pais, eu espero que eles estejam acompanhando, mas isso vai da ajuda que a gente tem em casa, né? Porque a gente sozinho não consegue fazer. Mas esses foram os recursos que a gente utilizou aqui, tanto na minha escola, quanto na nossa região. É uma questão que você traz que é bem importante, né, Amália? Que uma coisa, se dá para dizer que nesse cenário tem alguma coisa legal, mas eu acho que a gente está tendo um momento de parar e identificar que enquanto nós não caminharmos para a mesma direção, a gente não vai conseguir passar por essa pandemia vivos, né? Então, acho que pela primeira vez, acho que eu vejo pelo movimento que eu tenho acompanhado no Brasil e fora do Brasil também, a classe artística, toda a linguagem da dança, todas as pessoas que promovem dança de alguma forma, eles estão se unindo para sobreviver. E, ao mesmo tempo, a gente tem um movimento que é o movimento da arte, da dança, é a sua generosidade de estar dentro da casa das pessoas. E, nesse momento, a primeira manifestação que chegou para acalentar, se vocês forem analisar as primeiras lives que a gente teve contato, foram de artistas. Então, a gente tem esse movimento que você trouxe na sua fala também, que é muito importante, né? A gente fazer juntos, fazermos juntas, é importante. Márcia, como é que tá para você aí? Como é que você está passando por essa situação de pandemia aí em Maringá? E o que te levou também a tomar a frente nesse movimento que é o Juntos pela Dança Brasil? Né? Que questões que vocês estão discutindo, como é que se deu esse movimento e como que você está gerenciando esse teu trabalho de artista, de gestora e nessa atividade que é o Juntos pela Dança Brasil que você está propondo. Bom, falando um pouquinho, as escolas, praticamente aqui em Maringá, eu entrei 4 dias antes do decreto. Quando eu escutei a palavra vírus, como eu sou da área da saúde, eu sou fisioterapeuta, então eu faço parte também de um grupo de saúde, então eu pensei, meu Deus, deixa eu proteger as minhas alunas. Na segunda semana, na semana seguinte, na realidade, eu comecei a colocar com aulas com vídeo, né? E aí eu percebi, meu Deus, que desumano que é isso. Você ficava um dia inteiro para fazer um vídeo para você enviar para os seus alunos. Então, o trabalho online estava sendo tão estressante, tão desumano, e eu cheguei num ponto assim, eu sou uma pessoa muito precavida e muito visionária. Eu já vi lá na frente, eu escutava os noticiários, eu vi o ministro da Saúde dizendo que, embora tínhamos o pico do Covid-19, iam ter em algumas partes do Brasil, como o Sul, que corresponde Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, nos meados de julho, agosto. Ou seja, minha cabeça já foi lá na frente, muito lá atrás. Então, quando eu estava na segunda semana, eu falei, o balé nosso aqui vai começar a abrir em agosto, setembro. Não tem como. Isso, aí, enquanto eu falava isso, os professores, imagina, semana que vem volta. Meu marido, eu falei, gente, vocês estão aonde? Em Nárnia? E aí eu tinha contato com profissionais de outro lugar, de outra região. E aí eu comecei a aula com Zoom, mas sem saber dos outros lugares do Zoom, aula por Zoom por causa do EAD, por causa da faculdade, que a gente tem esse contato, então eu comecei a aula com Zoom. E daí eu percebi que mesmo a aula com Zoom, a dificuldade era tremenda, porque o delay que você tem do som para você dar aula com seus alunos é gigante. Isso quando alguém conhecia o aplicativo Zoom. Então, o passo a passo da academia foi, primeiro, conseguir conscientizar todo mundo através de vídeos, eu falando, porque se eu só escrevesse, tem pessoas que é da casa visual, estava lá, mas estava incompleto. Então, eu falei, deixa eu mostrar o rosto. Então, eu gravava um vídeo falando, olha, lembra da época dos Jacksons, dos desenhos animados? Nós chegamos nessa era da tecnologia. Então, agora, não é a Academia Márcia Ângelo, não é Maringá, é o mundo inteiro está passando por isso, o mundo inteiro precisa ter aula online. Nós não sabemos quando isso vai terminar. E aí, como eu já tenho uma visão lá na frente, então eu coloquei para os alunos. E mesmo depois que essa pandemia cessar, nós continuaremos com aulas online para quem tiver sentindo falta de segurança. Porque na minha cabeça já foi assim, a pessoa
a pandemia em pânico. Pânico até a pessoa demorar para se sentir seguro, para sair de casa, vai demorar. Ontem mesmo eu recebi um telefone de uma mãe falando: Márcia, eu vou trancar a matrícula, porque eu não quero que minha filha passe nem no colégio, nem no balé, então nós vamos ficar em casa, porque eu acho que vai ficar um ano perdido. É um ano que... Como você vê? Aí eu vou respondendo agora para vocês o que eu respondi para ela. Mas vou responder isso mais para frente, vou continuar só passo. Então, o primeiro passo, dificuldade em instalar o aplicativo Zoom para todo mundo. Dificuldade em conscientizar todos esses alunos que precisavam usar esse Zoom. Os colégios, em contrapartida, aqui em Maringá, a gente sabe que é a cidade universitária, tem a UEM, que todo mundo adora, e tem muitas faculdades. Então, é uma cidade onde que a parte de estudo é muito forte aqui. E o que acontece, os colégios também, eles têm uma competição, quem passa em medicina, quem passa isso, então eles lascaram mais aulas, triplicaram, quadriplicaram, ao ponto que os pais não estavam aguentando. Então, não é só a criança. As crianças, as mães achavam aquilo, como é que a gente vai conseguir segurar, sendo que realmente, como foi colocado aqui, a maior parte das escolas, o carro-chefe é bebê, é criança. Então, como seria? Beleza, perdi 2 professoras nesse período, porque elas perderam mais da metade dos seus alunos, elas estavam achando muito difícil fazer essas aulas de vídeo, eu não estou aguentando emocionalmente, surtaram, saíram. A minha sorte é que eu tenho uma pedagoga, eu tenho pessoas ali dentro que são profissionais de dança, dão aula, e aí a pedagoga assumiu. Então, nós percebemos que as aulas deveriam ser diminuídas. Então, em vez de todos os dias, que enchiam 4 vezes por semana, na hora eu falei, gente, os pais não vão aguentar. Os pais, eu fiquei pensando, esses pais com aquelas crianças dentro de casa, todo mundo fechado, com a escola triplicando, o que eu fiz? Os pais sendo mandados embora, então o que eu fiz? As pessoas que não tinham condições financeiras, nós estamos conversando para continuarem mesmo de graça, para a gente não perder o contato com esses alunos. E diminuímos a mensalidade 40%. Isso eu fiz já na segunda semana. Todo mundo fez, o que você está fazendo? Até eu pensei em colocar isso no Juntos, e daí eu recebi um monte de crítica, eu falei, bom, eu estou vendo lá na frente, mas eu não vou colocar polêmica aqui. Então eu pus. Então foi o que segurou os meus alunos. Então eu tive uma perda pequena da parte dos... Maringá é a cidade do Paraná que mais foi afetada no pânico, tá? Não é na parte do Covid, é o pânico. Então, enquanto Curitiba e outras regiões abriram para acima de 12 anos de idade agora, Maringá nós só podemos atingir acima de 16 anos de idade. Então, agora você imagina que quando chega a 15, 16 anos, as meninas vão fazer vestibular. Mas, como a Academia Márcia Ângela é uma academia que já está há 47 anos no mercado, nós temos uma turma de formadas, graças a Deus. Então, eu fiz um vídeo mostrando para elas, olha, aqui isso eu coloquei no Juntos pela Dança Brasil, mostrando o que eu estava fazendo. Então, tudo que eu estou fazendo experimento, eu coloquei no Juntos. E aí eu coloquei o álcool gel, a delimitação dos espaços, porque eu já fiquei sabendo lá da Alemanha, lá da França, pelos Juntos, então eu fui colocando. E isso fez com que a gente esteja hoje com quase 50, mais de 50 alunos presencial agora. Mas a minha escola, ela tem quase 300 alunos, tá? Então, de quase 300, eu estou com 50 presencial, porque são acima de 16 anos. O restante, eu tive uma desistência de 10% nessa faixa de 10 anos até 15 anos. Umas 5, 6 pessoas desistiram apenas, mas porque a gente está fazendo assim, menos é mais. Então, numa aula, eu falei ontem para uma mãe, você pega uma combinação, uma sequência matemática, e você vai trocando os números, você vai treinando em casa. Então, vamos imaginar que o programa que eu tenho que dar aula para aquela turma é X, e eu dava 12 combinações numa sala, barra, centro, diagonal, fortalecimento, babá. Agora, o que eu faço? Alongamento e fortalecimento em casa, para eu poder dar conta. Diminuímos para 2 vezes por semana, 40% do valor da mensalidade menos. E
damos um exercício para a turma das pequenas, até 11 anos, 12 anos, um exercício, e eu fico naquele exercício. Para quê? Para que a pessoa entenda pro que eu tô de frente para você. Porque quando você está dentro da sala de aula, você está na frente do espelho. O prof está na frente do espelho. Então, a pessoa vai seguir o espelho, seguir o coleguinha que está do lado. Mas quando você está de frente para o Zoom, você não consegue. Então, a gente foi difícil. E é outra dinâmica também, né, Márcia? É outra relação de contato, de toque, de aprendizado. É outra forma de interação, né? E então, só pegando a questão do Juntos pela Dança Brasil, hoje, como que vocês estão organizados? Como é que vocês se organizaram para pensar e qual que é o principal objetivo do Juntos pela Dança Brasil? Tá, eu vou contar rapidamente também como aconteceu isso. Todo mundo fazendo o seu vídeo, eu recebi uma música do Roupa Nova, pelo WhatsApp, cantado pelas meninas do The Voice Kids. E lugar do país, cantando Florianópolis, papá, papá, e eu me senti envergonhada, porque eu falei, a minha classe da dança, eu não tenho ninguém. Eu tenho um núcleo, faço parte do núcleo da SIM, eu tenho só os meus professores que estavam perdidos, mas eu não tenho ninguém. Eu posso falar que cada um que se acredita em Deus ou não, eu acredito que eu fui realmente tocada por Deus. Eu parecia um bicho, prevendo coisas, falando em línguas, meu corpo ficou esquisito, falta de ar, comecei a sair correndo, pulei na grama, pulei na árvore, pulei na piscina, eu encontrei lugar, comecei a passar mal, e eu falei, eu não posso, eu tenho que fazer alguma coisa. Então eu liguei para duas amigas, uma amiga de Londrina e uma de Curitiba. Eu falei, amiga, fazer alguma coisa? Vamos fazer um vídeo, olha, essas meninas que fizeram, por que a gente não consegue fazer? Quem sabe a gente atinge pessoas do Brasil e quem sabe até do mundo. E elas, vamos sim, e começamos. Eram 2 horas da tarde, às 9, era uma corrente para fazer um vídeo, com um pouquinho de um pedaço de espetáculo cada um, para animar todo mundo, porque eu sentia que eu precisava animar todo mundo. 9 horas da noite, não cabia mais no WhatsApp. Tem um limite no WhatsApp. E eram pessoas do Rio Grande do Sul até o Acre, entrando. E aí um amigo meu que faz cinema falou, Márcia, eu tô junto com você, eu vou te ajudar. O Telegram, eu falei, eu não conheço. Daí ele falou, então eu vou te ensinar. Então nós entramos no Telegram, aí foi um outro passo, ensinar tecnologia para os profissionais do Brasil inteiro, tanto do Zoom, porque eu passava essas informações, quanto para entrar no Telegram. Nossa, era uma dificuldade para baixar o aplicativo para entrar no Telegram. E com isso nós ficamos 320 anfitriões, porque todo mundo ali é anfitriões da dança, estão no Telegram. E agora já estamos com 200 e pouco deixamos 200 e poucos no WhatsApp. Com isso, eu reencontrei o Wagner, que eu já conheci, ele falou, Márcia, eu posso ajudar do Instagram. Aí eu falei, ótimo, então vamos abrir um Instagram. Daí nós abrimos o Instagram, ligado ao Facebook também, e o YouTube. E aí o Wagner falou assim, vamos colocar a logo dessas pessoas todas? Eu falei, Wagner, eu tô lá na frente, eu já fiz um cadastro, porque eu quero que isso vire uma associação brasileira de profissionais da dança. Então nós vamos ter nosso registro aqui tudo, e todas as leis que tiverem no país, que estão engavetadas e que precisam ser levantadas, nós temos o cadastro com o e-mail de todo mundo para a gente fazer um abaixo-assinado, para a gente seguir juntos, porque não adianta a gente falar, vamos seguir juntos, mas vai ter uma hora que você vai brecar. A gente precisa de algo consistente, que alavanque, que tenha um engajamento maior. Sim. Agora, você perguntou como eu estou fazendo, eu fico 30 horas, 32 horas sem dormir, porque eu edito tudo que você está vendo no Insta, eu estou editando, a não ser a parte da dança do ventre, que eu estou tendo uma pauta com 2 pessoas incríveis, mas eu estou editando os materiais, estou tendo um engajamento lindo de um grupo maravilhoso que a Marisa está fazendo parte, é a Marisa, a Cida de Maringá, tem a Nara, a Joyce, a Valquíria, a Elaine de BH, a Juliana que entrou, enfim, são várias pessoas, a Karina Rezende de Londrina, então todas elas, a Heloísa também de BH, nós estamos assim, cada um que chega e fala, eu quero ajudar,
Então vamos ajudar. Isso. Cada um que chegava no WhatsApp e falava alguma coisa, minha cabeça vai lá na frente. Vamos montar uma parte de políticas culturais. Leonardo da Funcart está ali dentro, o Eurico Justino do SATED de Minas Gerais está ali dentro, a Marluce do SATED do Rio de Janeiro está ali. Então nós criamos ali, a Sueli do Primeiro Ato está ali dentro. Então nós montamos um lugar, um grupo só de políticas culturais destinadas ao Juntos pela Dança Brasil. Então, todas as informações pertinentes à Lei da Emergência Cultural, a gente repassa para o Insta, para tudo quanto é lugar. E é isso. Essa integridade. E aí, por isso que eu estou falando, uma coisa que eu estou falando, eu fui fazer um curso, e olha que engraçado, a gente fala de união, né? E o profissional que estava dando o curso falou, nossa, eu achei tão bacana você fundar o Juntos pela Dança Brasil, e essa coisa desse vídeo, que eu também criei um outro movimento, porque nessa altura da pandemia, a gente tem que se juntar e se unir, né? Eu fiquei olhando, pensei, a gente tem que se juntar unindo, dividindo? Para que criar um outro grupo se você viu que esse grupo era bom? É isso que eu estou falando. Então, ali no grupo, todo mundo é anfitrião. Não tem a Márcia Ângeli. A Márcia Ângeli só está ali coordenando, mas todo mundo está ali trabalhando junto, porque todo mundo ali é dono daquele grupo, sabe? E você já está fazendo parte dele, Fernando. Isso é muito importante. Já estou convidando você, Tiago, essa boneca de realeza, para vocês fazerem parte do Dança Brasil e contribuírem. Eu acho que esse movimento é fundamental, né? Cada vez mais a dança, enquanto união, tem que lutar por políticas públicas, por acesso e por ações que façam com que a dança cada vez mais chegue em todo o Brasil e, ao mesmo tempo, esteja à frente, vendo bastante coisa no sentido de promover, de dar acesso. Né? Isso é bem importante. Eu vou aproveitar, Márcia, eu vou até para a gente poder fazer essa mesma bate-papo, passar para a Marisa ali, perguntando para ela, daí eu volto com você para a gente já fazer esse bate-bola dessas experiências, perguntando para a Marisa como é que ela está como que ela está agindo diante dessas ações aí na tua cidade, em Mandaguari, né? E como que você tem enxergado essas ações da pandemia? E como que você tem adotado algumas soluções, Marisa, para passar por esse cenário? Bom, em primeiro lugar, os primeiros 15 dias que a gente fechou tudo aqui, eu confesso que eu me senti um pouco livre. Em todos esses anos que eu trabalho, eu nunca fiquei na minha casa, nunca. E aí eu aproveitei para fazer um monte de coisa, eu e minha filha. A gente foi estudar cursos que nós havíamos comprado e que não tínhamos tempo de estudar. Nós fomos ler livros, fomos montar essas aulas. Assim, a gente trabalhou muito, mas em casa. E quando foi terminando esses 15 dias, que a gente achou assim, nossa, de repente com 15 dias passa, a gente retorna, a gente foi percebendo que as coisas não eram bem assim. E aí a gente foi tendo esse sentimento assim, agora, que caminho, né? Assim como as outras meninas que deram depoimento aqui, nós também, o nosso maior número de alunos no balé é o baby, primeiro, segundo ano, né? Até o terceiro ano. O grande problema que eu senti é essa questão dos pais não estarem dispostos a tentar. Porque eu tenho até depoimentos de pais que eu achei lindo, até pedi para que eles publicassem isso para incentivar não só os pais da nossa academia, mas também os pais de outros lugares, né? Aqueles pais que conseguiram estar, que as crianças estão frequentando as aulas online ainda, porque aqui também abaixo de 12 anos não pode frequentar, diferente de Maringá. A gente está um pouquinho melhor, Márcia, que vocês aí. E aquelas crianças que começaram com as aulas online, que os pais se propuseram a fazer, essas não pararam. Esse foi um ponto, assim, que eu achei muito interessante, porque não foi tão ruim assim. E uma coisa que me preocupa muito, que eu venho falando para todos os pais, é essa falta da rotina das crianças, né? Se de repente, um dos meus argumentos é esse. Nossa, é lógico que se você disser para a criança o que você quer, assistir televisão, ficar no computador e brincar, ou fazer aula de balé, ou estudar, é lógico que eles vão preferir ficar brincando.
Mas eu percebi nesses pais que estão com a gente ali nas aulas online, o quanto eles são firmes com as crianças para manter essa rotina. E o depoimento deles tem sido em cima disso. Mas, em contrapartida, nós tivemos muitos cancelamentos. Nós tivemos muitas crianças que não tiveram nem a opção de tentar. Isso eu achei, assim, muito triste. Às vezes, por vergonha de achar que não ia conseguir e vergonha de falar e uma série de coisas. Eu até em algumas turmas menores eu optei por chamada de vídeo no WhatsApp. A gente está fazendo algumas aulas assim, de usar o Zoom por conta dessa dificuldade de acessar, enfim. Como a nossa academia é uma academia, como eu disse desde o início, de fitness, né? A gente tem musculação, ginástica e dança. Durante esse período da pandemia aí, a gente reuniu todos os proprietários de escolas e academias da cidade, que a gente tem aqui, tem mais uma escola de dança e as outras academias de fitness. E eu convidei todo mundo, vieram na minha academia e a gente começou a fazer um trabalho junto. Eu comecei a perceber que um dos donos, um dos meus concorrentes, tinha a mesma filosofia de trabalho, a mesma forma de pensamento, e ele já tinha trabalhado comigo durante 3 anos. E aí eu propus para ele uma fusão. Então, a gente se juntou, ele fechou o espaço dele, como o meu prédio, e o meu espaço é bem grande, tem 1.200 metros de área construída. E ele trouxe o espaço dele para dentro da minha academia, né? Então, a gente, até o CREF, que é o que rege a educação física, tivemos uma reunião ontem e eles pediram para que a gente fizesse um depoimento, porque foi inédito nesse sentido. E nós nos juntamos para que a gente pudesse ter forças para manter tudo isso. Isso, estou dizendo na área de fitness, mas, de repente, isso pode ser uma opção para quem trabalha com a dança também. Ao invés de sermos inimigos, né, de ter essa rixa, essa coisa, que parece que na dança eu sinto muito isso. E eu sinto muito isso e eu sinto muito por ter isso. Porque eu acho que a gente deveria ser mais unido. Né? E essa outra escola de dança, por exemplo, que tem aqui na cidade, a professora saiu de dentro da minha academia também. Ela se formou em educação física e em dança e abriu o próprio espaço dela. E durante essa saída dela, a gente teve um desconforto, apesar dela, ela estava comigo há mais de 10 anos. E a gente ficou meio, não que a gente não se falasse, mas ficou uma situação desconfortável por conta de algumas coisas que aconteceram. E olha só, por conta da pandemia, a gente se aproximou novamente, a gente voltou a ser amiga. Então, eu penso que nada na vida acontece por acaso. Eu acredito que, se não fosse pela pandemia, não estou dizendo que seja uma coisa boa, mas eu tenho um olhar meio que poliana das coisas, sabe? Eu tento enxergar o lado bom. Todos os livros que eu consegui ler, todos os cursos que eu fiz, todas as amizades que eu refiz, que eu me aproximei, essa fusão que eu consegui fazer talvez não teria acontecido em outro momento, essa reaproximação com essa pessoa de outras, que também foi muito bacana para mim, porque era uma pessoa que eu tinha um carinho muito grande, ela tinha sido minha aluna desde criança, e enfim. Então, eu penso que a gente precisa buscar aproveitar tudo isso. O Juntos pela Dança, apesar de ter estudado aí na escola da Márcia por pouco tempo, mas a gente nunca teve uma aproximação tão grande, né, Márcia? A gente se conhecia, mas a gente não conseguia, assim, ter esse contato mais próximo. Olha a oportunidade que a gente está tendo de conhecer pessoas do Brasil inteiro que a gente nem sonhava, né? Então, vamos tentar buscar, assim, o que de bom. Em relação ao financeiro, é óbvio que todos nós vamos ser prejudicados, né? É muito complicado buscar alguma coisa nesse sentido, nesse momento. Eu ainda tenho a sorte de ter esse outro lado, que é o que também não está bombando, mas vamos dizer assim, que mantém as nossas despesas. Eu coloquei todos os funcionários da MP 936 trabalhando com uma redução de carga horária e de redução de salário, mas eles também não ficam sem receber. A gente tentou ir encontrando as alternativas para que não fôssemos tão prejudicados, tanto nós como gestores, quanto as pessoas que trabalham com a gente. E é assim que a gente está vivendo. Eu falo que é um dia de cada vez, porque é uma situação completamente adversa. Eu acho que a gente nunca, no pior dos nossos sonhos, a gente sonhou em passar alguma coisa parecida com isso,
mas eu penso que a gente tem que ter um olhar positivo, a gente precisa encontrar realmente o que de bom está acontecendo em função dessa pandemia. E esquecer um pouco esse pavor, essa coisa que a mídia coloca. Eu procuro nem assistir TV mais, assim, eu já chego, se eu vou assistir TV, eu ligo a Netflix. Ou então vou assistir algum vídeo de dança no YouTube, sei lá, alguma coisa assim, porque é muito ruim as pessoas ficarem apavoradas, é muito ruim esse olhar tão desastroso, né? Mas vamos buscar enxergar o lado bom das coisas, Sim, vamos buscar concordo com encontrar você. tudo isso. E foi assim que a gente se ajeitou, né? Por enquanto, eu estou trabalhando demais, eu tenho até que pedir desculpas para a Mar. Não tenho sido, assim, uma anfitriã tão colaborativa, porque com a junção das duas academias, toda a parte burocrática é uma loucura. E eu estou cuidando disso sozinha. Então, eu estou me vendo assim, estou trabalhando meio com uma Márcia, assim, olha, 32, e vou rodando, mas a gente vai conseguir, com Que certeza. bacana, Marisa. E essa é uma realidade de todos nós, né? Eu acredito que todas vocês têm trabalhado além do que nós já trabalhávamos, que era um trabalho muito intenso. Mas agora esse trabalho, ele não sai da gente, ele não sai da nossa casa, ele não existe ao momento que você sai do estúdio, da academia, e vai para um outro espaço, que você fala, não, agora eu cheguei em casa, eu vou descansar agora, vou me oxigenar para retomar. Ele está aqui, a gente leva junto, né? E como quem trabalha com arte, isso já é muito intenso, agora mais do que nunca. Daí, para a gente ir encaminhando, eu queria perguntar, vou começar pela Márcia ali, que impactos que você acha, Márcia, que disso tudo que a gente está vivendo agora, que esses impactos vão permanecer depois que a gente conseguir sair de tudo isso que a gente está experienciando agora com a pandemia. O que você acha que vai ficar dessas experiências que nós estamos tendo agora? E como que você acha que vai ser o sabor das pessoas voltarem a ter, vamos dizer, que as suas vidas normais? Bom, eu acho que a coisa boa é essa ressignificação que todo mundo está fazendo, né? Que essa resiliência faz com que você ressignifique muitas coisas. E uma das coisas mais importantes, pelo fato de você estar no isolamento, você sente a necessidade de estar junto, como você falou. Então, eu acho que a relação de união, essa parte positiva, vai querer. Eu quero uma nova era, por isso que o Juntos do Brasil está existindo. É uma nova era. Chega de concorrência. Então, na realidade, vamos transformar nosso concorrente em corrente. Você perguntou, inclusive, dos objetivos do Juntos, é isso. Unir, proteger e informar. São 3 objetivos muito claros, muito específicos. E o que a gente vai levar para essa pandemia é isso. A importância de a gente gostar de estar juntos. E, claro, que o pânico vai estar instalado. Eu temo um pouco em relação ao teatro. Eu fiz uma entrevista com o Pedro Pires do Guaíra, né, diretor do Guaíra, e eu peguei, até falei para ele, sabe, porque ele falou, tem pessoas que estão pegando o teatro e colocando uma pessoa aqui, depois pula tantas cadeiras. Eu falei, eu não vou gostar de levar a minha plateia para o teatro com máscara, porque eu acho que a pessoa vai ficar com pânico e vai guardar aquilo na cabeça depois da pandemia, que ela entrou no teatro com máscara. Eu não quero isso. Então eu falei assim, eu já penso num espetáculo ao ar livre, para as pessoas respirarem o ar, sabe, nem que ficar separado, porque o pânico vai estar instalado, né, gente? Então, muitas pessoas demorar para acreditar que elas possam sair de casa. Outras não, estão levando isso com uma leveza, tranquila. Foi, agora tem a vacina, mas muitas, eu temo assim. Eu gostei de uma entrevista que nós fizemos antes de ontem com o Alisson, de Marialva, que ele colocou assim, que o que ele pensa é que as pessoas estão tão fechadas dentro de casa e que o corpo está parado. Quando ele for para sair, ele vai sair com tudo, ele vai querer sair, ele vai explodir. E que ele acredita muito que vai bombar, não só ele, como várias outras pessoas. Eu adorei, e eu concordo com ele. Eu acho que quando voltar essa pandemia, as pessoas vão querer voltar na academia com tudo, vão querer fazer as coisas com tudo, sabe? Mas a gente precisa sempre estar bem ciente que nós temos que ser higiênicos daqui para frente. Eu acho que nós sairemos com outro sabor mesmo, né? E eu acho que um sabor bacana que vai ficar
essa conexão. Amélie, para você? Então, gente, aqui eu vou ser bem sincera para vocês. O pessoal não tá com tanto pânico assim, não, sabe? Aqui no interior, o pessoal, inclusive, assim, os casos que saíram aqui foi de pessoas tomando chimarrão, fazendo roda de chimarrão. Então, nos interiores, aqui é muito interior, né? Assim, pessoal fazendo festa, a polícia tem que ir lá para parar de fazer. O pessoal tá bastante, continua assim com bastante vontade. Aliás, quem que parou de vontade de sair, né? Mas assim, tem muitas pessoas aqui desrespeitando tudo isso, não estão saindo de casa, principalmente pessoas mais idosas. Não adianta a gente conversar com essas pessoas que aí, assim, o meu irmão, ele faz a política pública, ele é procurador jurídico, então ele faz toda essa questão de decretos e ele sempre está muito, muito aterrorizado pelo fato da falta de consciência das pessoas, pela responsabilidade com o outro, né? Então, assim, fique em casa, né? Para que não tiver... a pessoa aqui está bem complicada essa situação. Então, eu também concordo que eu acho que o pessoal vai sair com uma explosão, com essa vontade de querer fazer as coisas mais do que antes, né? Mas eu penso assim um pouco sobre essa questão da falta da responsabilidade para com o outro. Aqui surgiram muitos casos de dengue, muitos, assim, tipo 400 pessoas. Então, assim, como eu posso não ter essa responsabilidade para com o meu vizinho, comigo mesmo, na verdade, né? E eu avalio essa questão, assim, aqui dessa nossa região. E essa questão que você traz, Amélia, é muito importante. Eu acho que dessa vez nós estamos conseguindo sentir no corpo a importância do outro para me manter vivo. Eu preciso que o outro se conecte a mim e, ao mesmo tempo, eu preciso que o outro entenda que a gente divide a mesma sociedade e que a gente precisa, de alguma forma, produzir e respeitar isso, né? Eu acho que esse aprendizado vai ficar e que as pessoas entendam isso o mais rápido possível. Marisa, e para você? Bom, no que a Márcia falou aí dessa questão da Márcia e a Amélia também, dessa explosão, eu senti isso com o retorno da academia às atividades na musculação e na ginástica na academia. Eu tenho assim um relato que eu achei muito interessante, porque eu tinha muito medo de abrir e de repente abrir toda a estrutura funcionando e não aparecer ninguém e não saber o que fazer. Mas aconteceu o contrário. Quando eu abri, eu acho que vai acontecer isso com as danças também. Quando eu abri a musculação, eu estava um dia lá na frente, chegaram umas meninas, elas chegaram e falaram assim: ai, gente, que saudade dessa parede, desse aparelho, ai, que saudade disso, que saudade de tudo isso, sabe aquela história assim: ai, oi parede, oi puff, oi, porque elas estavam numa necessidade que é absurda. E eu sinto, por exemplo, pelo pessoal acima de 60 anos, que não está podendo voltar ainda, e que eram pessoas super ativas, com saúde perfeita, enfim. Né? Mas eu acredito que na dança vai acontecer da mesma forma. Nesse nosso retorno, os meus bolsistas lá da dança de salão me pediram muito para voltar com as danças. Eu falei, gente, nós vamos ter que reinventar uma forma de dançar a dois. Então, eu trabalho muito com o Zouk, é uma das minhas paixões na dança de salão, é o Zouk. E no Zouk a gente já tem um trabalho que é o Wi-Fi, né? Que você dança separado, mas porém tem uma conexão. Essa condução é feita através do corpo, mas sem tocar. Falei, então nós vamos usar esse Wi-Fi em todos os outros estilos de dança. E voltei com a minha turma de bolsistas de dança de salão e eu tenho uma turma intermediária de alunos que estavam doidos para voltar, me pedindo. Só não consegui voltar com a turma iniciante, que tem pessoas um pouco mais, mas a galera mais jovem voltou e eles estão amando a dança nesse sentido. A gente dança separado, só que um com o outro. Então, eu sinto que eles estão assim, numa vontade tão grande de retornar, que a hora que puder, eu não acho que esse pânico vai ser tão grande, principalmente se a gente conseguir uma vacina. Aí eu acho que assim como aconteceu lá com a H1N1, que pode ser que as pessoas tenham esquecido, mas também não foi fácil. A gente só não fechou, mas a gente estava em pânico, a gente tinha medo. Eu tive vários alunos que ficaram internados.
eu conheci que morreram, enfim, não foi uma situação tão diferente. Eu acho que a diferença maior do H1N1 para a Covid é que o pânico hoje é muito maior. A mídia está utilizando isso de uma forma muito mais intensa. Que a doença é complicada, que ela é séria, a gente sabe de tudo isso. Mas eu não acho que lá atrás também era tão diferente. Então, eu penso que vai ser isso também. Eu concordo com o Alisson, eu concordo com as meninas. Eu acho que está todo mundo doido para voltar. E tu sabe, Só que deixa eu fazer um parêntese. Eu acho que essa forma que a gente está se conectando bastante, assim, por esse acesso remoto, talvez seja uma possibilidade também em festivais, em outros momentos que a gente só está sempre presente, muitas pessoas não podem estar, e assim, de repente, pode estar se conectando também, né? Mas isso é bem interessante, Amélia. A gente terminou de gravar agora com uma mesa com Daniel Camargo, né? Hoje ele é primeiro bailarino aí de várias companhias do mundo. E eu tive o prazer de dançar com o Daniel aqui no Guaíra, né? Com ele, com a Ana Paula, que é a irmã dele, e com a Simone, que eles estão todos morando a Simone, se não me engano, está na França. E então eu estava falando, gente, como essa falta de contato humano possibilitou outros contatos. E a gente estava hoje aqui, como vocês, conversando sobre nossas poéticas do presente, sobre como que nós, enquanto artistas, estamos nos conectando com o mundo, com a humanidade. Né? Então, eu acho que vai sim surgir outros festivais e outros espaços de encontro, mas onde esse encontro ele não vai ser para competir o trabalho de fulano com o trabalho de ciclano, mas vai ser pelo prazer do encontro e compartilhar a forma que a Marisa desenvolve arte, a forma que a Amélia desenvolve arte, a forma que a Márcia desenvolve arte. Então, acho que a gente pode dizer que desse legado, dessa experiência, a aproximação pelo prazer de estar juntos e juntas, eu acho que vai ser bem, bem bacana. O Thiago já está me cantando aqui pelo WhatsApp, dizendo a questão do nosso tempo, e eu queria encerrar o nosso encontro pedindo uma frase para vocês dessa experiência da gente produzir juntos aqui. Queria perguntar para vocês o que fica, numa frase, o que fica desse momento aqui, desse encontro. E eu vou deixar livre para quem quiser começar. Eu posso começar. Eu acredito que não seria nenhuma frase, seria uma palavra, que seria o amor. O amor é o que vai unir todas as pessoas, o amor é que vai fazer a diferença, o amor é que vai fazer com que nós possamos buscar outros caminhos para resolver problemas que são nossos e de outras pessoas. Obrigado, Marisa. Eu também vou concluir com uma palavra, mas a minha é despertar, que eu acho que é um tempo das pessoas despertarem, e o amor ele vem junto, claro, mas despertar o corpo, despertar o coração. Normalmente a gente vive numa bolha, né? A gente se interioriza por coisas, às vezes, muito fúteis ou muito frias, muito vazias, ilusões que a gente se propõe a estar constantemente vivo. Então, eu acho que é um momento de despertar o nosso coração para todos esses sentimentos e possibilidades que a gente tem de crescimento e de união. Obrigado, Amélia. Márcia? As duas falaram tão bonito que eu não sei se eu vou conseguir falar tão bonito. A Marisa falou o que eu queria falar, mas eu falo assim: amar o próximo como a ti mesmo. Obrigado, Márcia. E vocês me fizeram lembrar de eu me lembrei de um trechinho do poema Drummond, que ele fala que a gente precisa sair do quintal de si e visitar o jardim do outro, e visitar a vida do outro, que a gente possa fazer da dança um grande jardim, onde a gente consiga se conectar mais, entender que cada artista, que cada produtor, que cada gestora ou gestor planta uma flor diante ao mundo para poder causar encantamentos, para poder causar conexões, e que a gente possa juntos aí e juntas pensarmos a dança em suas múltiplas possibilidades para a gente produzir conhecimento e integração. Eu acho que a minha palavra vai no caminho de vocês aí, que o amor, né, que esse despertar e que esse outro possa fazer com que a gente se conecte cada vez mais. Então,
Queria mais uma vez agradecer vocês, dizer que é uma honra poder compartilhar esses minutos aqui e que a gente possa fazer desse primeiro encontro muitos outros encontros. E que em breve a gente possa estar dançando em Maringá, dançando em Realeza, dançando lá em Mandaguari, e que a gente possa fazer aí várias pontes onde a arte, onde a dança seja a nossa conexão. Então, Marisa, um beijo, um cheiro, muito obrigado pela gentileza. Amélia, um carinho, prazer em conhecê-la por esse caminho, que em momentos breves a gente possa estar presentes novamente. Márcia, mais uma vez, é muito gostoso estar com você, né? Uma delícia. Deixa um beijo, um abraço a todo mundo lá da AMA, tá? E que a gente possa estar juntos em outros momentos aqui. Muito obrigado. Obrigada, Fernando. Beijo. Beijo.